Então, a apneia do sono é um distúrbio do sono que acontece enquanto a pessoa está dormindo. Qual é o conceito mais fácil de ser entendido? A apneia, elas são paradas respiratórias que acontecem durante o sono. Então você pode imaginar, meu Deus, mas parada respiratória, como é que acontece essa parada respiratória? Porque a pessoa está dormindo e ocorre um relaxamento da via aérea superior, um relaxamento dos músculos da via aérea superior, aqui dessa região da garganta. Quando acontece esse relaxamento, o músculo vai relaxando até acontecer o fechamento total. Então, a apneia do sono, a palavra apneia significa ausência de ar. Ou seja, a pessoa não está respirando durante aquele momento que o músculo colabou, que a garganta fechou. E o ar não está entrando. Então, literalmente, a pessoa não está respirando durante o sono, durante esse momento que ela está em apneia. Então, a apneia é a parada respiratória, a ausência total de ar durante o sono. Essas apneias, elas acontecem, essas paradas, elas podem acontecer até durante um sono, né, durante uma noite de sono de 6 ou 8 horas, várias vezes, né? Então, assim, a gente tem até é, números de 30, 40, 50 paradas respiratórias por hora. E aí, a apneia do sono, ela tem uma classificação de acordo com o número de paradas que ocorrem durante o sono, né? Ela pode ser leve, moderada ou severa, tá? E a apneia do sono, então, sendo essa parada respiratória, essa ausência total da respiração durante o sono, ela leva a quê? A uma queda da oxigenação que está circulando no nosso sangue. Então, quando nós temos a parada respiratória durante o sono, o oxigênio reduz a níveis de 40, 50%, até nesse nível a gente consegue visualizar no exame, né? E causa um dano muito grande ao organismo. Essa queda de oxigenação, ela vai trazer prejuízos à saúde do organismo como um todo, do coração, do cérebro, do sistema endócrino, né, do sistema cognitivo. Então, assim, a apneia do sono, ela é uma doença que acontece durante o sono. Ela é muito prevalente. Ela acontece em muitas pessoas. No Brasil, nós temos uma prevalência de 33% dos brasileiros com apneia do sono. Então, quase 70 milhões de brasileiros sofrem com apneia. Ou seja, em cada 3 indivíduos, um tem apneia. Então, se você está aí ao lado de mais 2 pessoas, olhe para sua direita, olhe para sua esquerda, um de vocês tem apneia do sono. Só que o mais alarmante, que a gente sempre comenta, é que somente 15% tem diagnóstico. Então, é uma doença subdiagnosticada. E, devido a isso, a apneia do sono vai desencadeando vários problemas na saúde das pessoas que sofrem com apneia. E além de desencadear problemas de saúde, também acarreta, né, dificuldades e problemas no trabalho, na vida social, na qualidade de vida. Então a gente sempre fala o cuidado com o sono, olhar para o sono. O sono, ele não é na verdade, o sono, ele não é um momento que você desliga um botão, fecha o olho e vai dormir. E não acontece nada. Muito pelo contrário, durante o sono a gente estão acontecendo várias funções regulatórias do nosso organismo. Por isso é tão importante dormir e dormir com qualidade. Dormir a quantidade adequada para o seu organismo, né? E com qualidade, sem distúrbio do sono. Sem ter apneia do sono, por exemplo, que é um dos distúrbios respiratórios do sono mais prevalente na população brasileira e mundial também. Então vamos lá. Tipos de apneia. Nós temos a apneia obstrutiva, que acontece ao nível da nossa região da garganta, na nível da via aérea superior mesmo. Ou seja, na apneia obstrutiva, a garganta fecha totalmente. Nós temos a apneia central. A apneia central ocorre porque tem momentos que o nosso cérebro ele não estimula os músculos da respiração a
exercerem o seu papel naquele momento. Então, a pessoa para de respirar porque o cérebro não estimulou o músculo, os músculos responsáveis pela respiração. Então, a apneia obstrutiva, a apneia central e nós temos a hipopneia. Na hipopneia, nós temos uma redução da entrada do fluxo de ar, ou seja, a nossa via aérea, ela não está totalmente colabada. Ela ainda está semi-aberta, né? A gente fala semi-aberta e está passando 30% de fluxo de oxigênio ali, tá? Nessa abertura. Então, essa é a hipopneia. A apneia já é o momento em que a via aérea fecha completamente. E aí nós temos a apneia obstrutiva, que ocorre no nível da garganta, e a apneia central. E nós temos a apneia mista, que é a somatória dessas duas. Então, geralmente, no exame do sono, é onde nós vamos identificar qual tipo de apneia está mais prevalente naquele paciente. Então, geralmente, o paciente tem apneia obstrutiva, tem central, um pouco de central, né? E tem hipopneia. É mais comum, é mais prevalente, a gente vê mais nos exames a presença de apneia obstrutiva e a hipopneia, tá? A apneia central, ela já é um pouco mais rara, né? Presente em pacientes que têm cardiopatias também. Então, a gente vê mais nos exames a presença de apneia obstrutiva e a hipopneia. Então, no exame é que a gente vai conseguir avaliar o tipo de apneia e traçar também, determinar o melhor tratamento para esse paciente. E, além disso, a apneia do sono, ela tem uma classificação. Ela tem uma classificação em leve, moderada e severa. Quando essa classificação, ela depende do número, como eu falei, do número de paradas respiratórias que acontecem por hora. Se a pessoa para de respirar até de 5 a 15 vezes por hora, ela tem uma apneia leve. Se ela para de respirar de 15 a 30 vezes por hora, ela tem uma apneia moderada. E se ela para de respirar acima de 30 vezes por hora, ela tem uma apneia severa ou acentuada, como a gente classifica, né? Então, quanto maior o número de paradas, maior é a gravidade. Além do número de paradas, a gravidade da apneia do sono, ela também é classificada hoje pelo nível de oxigenação, pelo nível de oxigênio que a pessoa está respirando durante o sono. Ou seja, quanto menor o nível de oxigênio, quanto maior a queda do oxigênio durante a parada respiratória, mais grave vai ser a apneia. Por quê? Porque maior vai ser o dano, maior vai ser a consequência no coração, no cérebro, no sistema cardiovascular, como nós falamos. E aí, nós temos assim, como identificar a apneia do sono, né? É uma coisa que os pacientes falam muito, né? Mas é difícil saber se eu tenho apneia. Será que eu tenho apneia? Será que eu tenho apneia? Essa pergunta eu recebo. Será que eu tenho apneia do sono? Eu não consigo identificar. Eu não sei se eu ronco. Eu considero que eu deito e durmo. Eu deito e, sabe? Eu não tenho como identificar. Quais são os sintomas? Os sintomas da apneia do sono, eles são divididos em noturnos e diurnos. Então, três sintomas clássicos que nós temos à noite são ronco, pausas respiratórias, engasgos. A gente chama de pausa ou engasgo. A pessoa acorda no susto. Ela acorda com aquela sensação que ela não estava respirando, aí ela acorda, desperta, e aí ela volta a respirar e volta a dormir. Então, é o engasgo. E terceiro, são as idas ao banheiro. Então, a pessoa que tem apneia do sono, ela vai ao banheiro várias vezes. Na maioria dos casos, a pessoa imagina que tem um problema urinário, né? Que tem algum problema, vai até o urologista, procura fazer um exame de urina, mas não é. A apneia do sono, ela desencadeia realmente um aumento da micção noturna. Então, a pessoa vai ao banheiro várias vezes, a bexiga também fica pegando estímulo e fica tentando expelir aquela urina. E engraçado, e assim que a gente vê os pacientes relatar também, que o volume de urina não é muito, é pouco. Então, a pessoa vai ao banheiro várias vezes, 3, 4 vezes, levanta 3, 4 vezes para ir ao banheiro à noite. Então, são os sintomas clássicos que acontecem durante o sono: o ronco, os engasgos e as idas ao banheiro.
E durante o dia, nós temos também sintomas clássicos, que são acordar cansado, acordar com a sensação, nossa, parece que eu não dormi. Acordar com aquela sensação que foi uma noite, um sono totalmente picado, totalmente fragmentado e ter cansaço, ter dificuldade para sair da cama. Aí a pessoa, o relógio toca, o despertador toca, né? Aí você vai lá, desliga, eu vou dormir só mais uns 5 minutinhos. Aí dorme mais 5 minutinhos aí. De novo. Mais um pouquinho, mais 10 minutos. Então a pessoa tem dificuldade de levantar, porque ela não teve sono reparador. E sonolência durante o dia. Então, quando você vai fazer alguma atividade lenta, trabalhar no computador, dirigir, que é muito perigoso. Então, sentar numa recepção para aguardar para ser um atendimento. Então, quando você vai fazer as atividades lentas, aquela sonolência, ela vem. Então, é uma sonolência diurna que a gente chama. E quando essa sonolência ela é excessiva, que acontece também muito, e é muito frequente, o paciente tem muita sonolência quando ele está no trânsito. E isso causa um risco muito grande, um risco absurdo para acidentes de trânsito. Inclusive, tem um estudo bem recente que mostra que 40% dos acidentes de trânsito são ocasionados por sonolência no volante. Então, são os sintomas do dia. Acordar com a sensação que não dormiu bem, fadigado, com dificuldade de levantar, não ter energia para fazer suas atividades durante o dia, sonolência diurna e aquela fadiga, sabe? Uma fadiga, sem vontade de ir para sua academia, fazer sua atividade física, sem vontade de socializar mesmo com as pessoas. Às vezes tem uma festa, alguma coisa entre família mesmo durante o dia. E aí a pessoa, não, prefiro ir para casa, eu prefiro dormir, descansar, né? Porque ela não tem sono reparador. Então é muito importante olhar e avaliar como você acorda. Se é difícil, né, identificar se você tem a apneia do sono pelos sintomas à noite, mas e como que você acorda? Essa pergunta eu sempre faço. Como é que é o seu sono? E como você acorda? Você acorda disposto, animado? Deu a hora de acordar, você pula da cama e vai já fazer suas atividades do dia a dia? Ou você vai lentamente ganhando energia, né, para ir conseguir fazer as suas atividades? Isso é muito importante. Veja como você acorda, porque isso define muitas vezes a qualidade do seu sono. E isso pode nos indicar que você pode ter um distúrbio do sono. Por isso é importante fazer essa análise e procurar um profissional para analisar o teu sono. Durante a semana, a gente tem uma rotina, né? A maioria das pessoas tem uma rotina corrida, né? Acaba se privando de sono, indo dormir tarde, acordando cedo. E acredita que no final de semana vou aproveitar para dormir e para descontar, para tirar o atrasado do meu sono da semana, né? Mas não existe. Não existe um banco de horas lá reservado que no final de semana eu vou correr atrás e descansar, né? Dormir 10 horas no final de semana, no sábado eu vou dormir até meio-dia. Não existe isso. O sono que você perde durante a semana, você não recupera no final de semana. E até é muito ruim no final de semana, porque o final de semana ele acaba bagunçando o nosso sistema biológico, o nosso ciclo circadiano. Entenda, durante a semana você tem uma rotina de sono, você vai dormir no horário e acorda geralmente no mesmo horário, né? Porque você tem suas atividades de trabalho. Chega no final de semana, você dorme mais tarde e acorda mais tarde. Então você passa uma outra informação para o teu cérebro. E o teu cérebro, ele já está acostumado durante a semana a cumprir aquele horário. Ele já sabe o horário que você acorda e o horário que ele deve te acordar. E quando no final de semana, sábado e domingo, você tenta compensar. Não existe compensação de horas. Então, o sono perdido não tem como ser compensado. E o correto mesmo é você tentar manter a rotina do seu sono durante o final de semana também. Porque senão, chegando na segunda-feira, a segunda-feira geralmente é um dia difícil. Todo mundo acorda, nossa, segunda-feira é difícil de trabalhar, é difícil de acordar pela manhã. Por quê? Porque você bagunçou o seu sistema, o seu ciclo circadiano da semana, que estava organizado.
E aí, na segunda-feira demora um pouquinho. Então, assim, geralmente a terça-feira você rende mais do que na segunda. Então, procure manter uma rotina de sono, tanto durante a semana e no final de semana também. Porque assim você vai ter um benefício muito maior. Você vai acordar na segunda-feira normal, feliz da vida, como se você acorda todos os dias para trabalhar. Então, o diagnóstico do sono há uns anos atrás, ele era realizado somente em laboratório. Nós tínhamos esse exame, é um exame que o paciente dorme a noite inteira numa clínica. Então, ele passa a noite numa clínica e o sono dele é todo monitorado durante essa noite. Então, até uns anos atrás, a gente só tinha esse exame. Era o exame de polissonografia. O exame é meio difícil de falar, mas o nome dele é polissonografia. E ele dura uma noite inteira, porque a gente precisa avaliar o teu sono durante uma noite. E a gente tem a polissonografia tipo 1, que é realizada no laboratório do sono, onde o paciente dorme monitorado, cheio de sensores, e dorme monitorado por um técnico, né? Que ele fica ali constantemente observando o padrão de sono do paciente. Aí nós temos, com o avanço da tecnologia e com a pandemia também, né? Isso veio à tona, a necessidade de ter um exame portátil. Então, hoje, mundialmente, se desenvolveu muito o exame do sono portátil, o exame do sono domiciliar. Esse exame é o tipo 2, o tipo 3 e o tipo 4. São exames que você vai realizar na sua casa. Então, a dificuldade que muitos pacientes relatam, né? Isso é real, de você sair da sua casa e dormir numa clínica. Você sai da sua cama, né? Você sai da sua rotina. E é estranho você dormir no local estranho, é difícil. Então, os pacientes relatam assim: nossa, mas eu não dormi naquela noite que eu fiz aquele exame. Então, hoje, como a gente já tem esses exames, né, que são realizados em domicílio, traz mais uma naturalidade para a pessoa fazer o exame e uma facilidade também. Então, mas assim, são exames portáteis, onde você vai dormir monitorado na sua residência, na sua casa. É um exame de uma noite também. E hoje a gente também tem mais acesso a esses exames, né? Os laboratórios hoje, todos eles têm isso também, eles têm o exame tipo 1, então eles oferecem também os portáteis. Então tá mais acessível à população, tá mais acessível a você que quer fazer o seu exame do sono. E é muito importante avaliar. E é um exame teoricamente simples, né? Você vai dormir com o equipamento não, ele vai simplesmente gravar todo o que está acontecendo durante o seu sono. E no outro dia, né, a gente vai conseguir avaliar o que que aconteceu, o que está acontecendo. Você tem apneia? Ou se você só tem ronco, porque é um exame que ele vai fazer um mapeamento do teu sono. E aí ele vai dizer se você tem apneia obstrutiva, central, hipopneia, ou se você tem ronco, somente ronco. Vai nos mostrar também o padrão de oxigenação durante o seu sono, que é muito importante. Então, o exame do sono hoje, com essa gama que a gente tem hoje, o tipo 1, 2, 3 e 4, você procurando um profissional do sono, ele vai saber te indicar qual o melhor exame para o seu caso, né? Porque assim, os exames, eles nos oferecem, eles vão nos dar informações muito importantes sobre o sono do paciente. Então, dependendo da clínica do paciente, por isso que é importante você procurar um profissional do sono, primeiro, fazer uma consulta de avaliação para que ele determine qual vai ser o exame que você vai fazer, né? Ou procure o seu cardiologista, o seu otorrino também, tem muita gente que só ronca. O meu sintoma é somente ronco, né? Então, procure um otorrinolaringologista, um médico que vai avaliar a tua via aérea superior, avaliar toda a passagem do ar aqui, desde o nariz até a garganta, e ver o porquê você está roncando. O ronco, ele é uma doença, ele é um distúrbio do sono. E o médico precisa avaliar o otorrino, qual é o sítio do ronco, onde ele está acontecendo, né? E aí, a partir dali, ele vai te direcionar também para o exame do sono. Então, hoje não está mais tão difícil realizar o exame do sono. Está mais acessível, está mais simples o diagnóstico, está mais, como é que eu posso dizer?
menos complicado, né, de você ficar numa clínica e dormir. Então, tá mais acessível e os pacientes, as pessoas precisam procurar, né, as clínicas do sono, os especialistas em sono, né, para fazer os exames. Então, essa pergunta é uma pergunta bem clássica, né? E todo paciente faz essa pergunta. É a primeira pergunta. A apneia tem cura? Então, assim, a apneia, até o momento, a gente não tem a cura da apneia, né? Nós temos uma melhora da apneia. A apneia, ela é controlada, assim como a diabetes. Você foi diagnosticado com diabetes. Você vai tomar o seu remédio todos os dias. A apneia do sono, da mesma maneira, ela vai ser controlada com o tratamento que vai ser escolhido para você, tá? Então, assim, depende, o tratamento, existem alguns tratamentos para apneia, né? Isso depende do grau de apneia, depende da faixa etária que você está. Então, são vários fatores aí que são avaliados para definir o tratamento. Então, vamos lá. A gente tem um tratamento ouro. Qual é o tratamento ouro para a apneia do sono moderada e severa? É o uso de um aparelho chamado CPAP. O CPAP, ele é um aparelho que ele vai gerar uma pressão positiva na sua via aérea e ele vai impedir que você faça apneia do sono. Ele vai impedir as paradas respiratórias e ele vai te devolver a respiração. Então, é muito agradável quando você tem apneia e você usa o CPAP, você voltar a respirar. Porque a maior dificuldade, a maior angústia é você acordar com falta de ar. Então, se você já acordou com falta de ar, você sabe do que eu estou falando. Acordar com falta de ar é terrível, né? Então, você acorda desesperado, você busca ar e às vezes você levanta da cama, sai até andando, procurando para ver se o ar tá passando, o ar volta a passar, né? Porque obstruiu e muitas vezes aquela obstrução ela fica ali, ela vai abrindo devagar, a via aérea está colabada. Então, usar o aparelho te devolve a qualidade do sono, te devolve a respiração durante o sono, que é vital. Eu sempre falo, respirar é vital. Se nós paramos de respirar, infelizmente, né, nós podemos até morrer. Então, existe a morte súbita, as pessoas estão dormindo e morreram. Morreu dormindo. Então, assim, algo aconteceu ali durante o sono. Por isso, é muito importante fazer o tratamento da apneia. Então, o tratamento da apneia, existem vários. A gente tem desde placa de avanço mandibular, que traciona a mandíbula para frente, liberando esse espaço aqui para que o ar passe, né? É uma placa que é feita por um dentista do sono, e aí ela vai aliviar esse espaço e o ar vai voltar a passar. A gente usa isso quando o paciente tem uma apneia leve, ou às vezes quando ele tem só ronco, que é a roncopatia. E nós temos o tratamento ouro para apneia moderada e severa, que é o uso do CPAP. Então, falando do ronco, especificamente do ronco. O ronco é um capítulo à parte, né? O ronco é um capítulo à parte. Porque o ronco, ele tá ali presente, a pessoa tá roncando, e ele tá incomodando as pessoas que estão ao lado, né? Então, quem está ao lado também não está dormindo bem, também não está tendo sono de qualidade, também não consegue aprofundar o sono. Por quê? Por causa do som do ronco. Então, assim, o ronco, ele tem o som, que é muito incômodo para quem está ao lado, quem dorme ao lado de um roncador, só que ele não é só um som, ele não é só um barulho inocente, como a maioria das pessoas pensam, né? Eu recebo todos os dias no consultório e o paciente fala: Nossa, mas eu achava que roncar não fazia mal. Eu achava que roncar era normal. Eu já ronco há tanto tempo. E agora que eu vim descobrir que o ronco causa todo esse dano. Realmente, o ronco, ele é um distúrbio do sono. E ele causa uma fragmentação do sono. Ele faz com que a pessoa fique acordando, micro despertando. E além disso, que é mais grave, ele diminui também a oxigenação. Então, o ronco, por que ele diminui? Porque o ar está passando com dificuldade na via aérea. O que é o ronco? O ronco, ele é o som do ar entrando na tua via aérea e vibrando, batendo nos tecidos, nos músculos da tua garganta. Então, se você está roncando e roncando muito,
significa que esse ar está tendo muita dificuldade para entrar. E aí o oxigênio também começa a diminuir. E isso vai trazer dano cardiovascular, vai desenvolver doença cardíaca, vai desenvolver uma hipertensão, uma pressão alta, tá? Você pode desenvolver, eu só ronco e eu já estou com pressão alta. Tem que fazer o exame do sono. Provavelmente você está desenvolvendo uma pressão alta devido ao ronco, que está diminuindo a tua oxigenação. Então, o ronco, frisando isso muito bem, o ronco não é só um barulho. O ronco, ele vai trazer prejuízos para a sua saúde. Ele não está só incomodando quem está do lado. Ele está trazendo prejuízos para a sua saúde, do seu coração, na sua circulação e também no seu dia a dia, porque ele diminui a qualidade do seu sono. Então, quem ronca, os roncadores, eles não têm qualidade de sono. Ele não tem qualidade do dia, ele não acorda disposto, animado, com qualidade e com a sensação que dormiu bem. Ele tem uma sensação que não dormiu bem, que o sono dele não é um sono de qualidade, somente por causa do ronco. Então, prestem atenção, roncar não é normal. Roncar também prejudica a saúde e não só do roncador, prejudica de quem está do lado. Porque existe um estudo bem recente que mostra que as esposas, os companheiros que estão do lado dormindo com uma pessoa que ronca, ele também não tem sono reparador, ele não consegue atingir o sono REM. E aí, no outro dia, ele também está cansado, ele também está mal-humorado, porque ele não consegue dormir devido ao som do ronco. Então, se você ronca, é muito importante você procurar tratamento, procurar um especialista do sono, porque vai melhorar a sua saúde e a saúde de quem está com você, de quem está ao seu lado durante o sono.